bem, pessoas queridas? Tudo bem? Tudo bem, Marina? Tudo bem, Clóvis. A Marina joga tudo pra mim, viu? Vou confessar pra vocês. Vou começar confessando. Não. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui no nosso segundo episódio de um projeto maravilhoso que tem o nosso coração. E eu peço para vocês nos acompanhem, compartilha, manda espalha. Vamos espalhar a mensagem aqui, tá? Meu nome é Clóvis Reis. Eu sou a Marina Scherer. Minha amada esposa, a pessoa que dá direção para isso aqui e tudo mais, viu? Ela aponta a direção e eu vou e faço. Isso aí. E esse é o nosso Porquê Podcast. Porquê Podcast? Precisamos explicar de novo? Vamos explicar hoje de novo? Bora lá? Por que um podcast e por que esse nome de Porquê Podcast, né? Por que perguntas? Porque a gente faz muitas perguntas, né? E o que nos tira de onde a gente está, daquele local de inércia, muitas vezes, de insatisfação, de frustração, é a gente fazer as perguntas certas, a gente ter a resposta certa. Faz Isso sentido? aí, faz sentido. Muitas vezes a gente tem a resposta errada porque A gente não faz a pergunta certa. faz as perguntas erradas. E a gente agora você deve estar pensando, nossa, então o Clóvis e a Marina vão responder todas as perguntas e eu te afirmo que Não. claro que não. A gente vai trazer pessoas aqui para nos ajudar a responder essas perguntas, para dar a direção, o intuito aqui é trazer dicas, não é nem dicas, histórias práticas, dicas práticas, né, Marina? Isso, conhecimento, histórias, né? Compartilhamento. É agregar. Isso aí. E hoje, nesse episódio, a gente hoje tem tá fantástico, né? uma pessoa muito especial para nós, que nos ajudou a responder muitas perguntas na nossa vida. Nos ajuda. E nos ajuda até hoje. Isso foi minha coach, foi coach do Clóvis. Do meu sogro, do Paulo, foi coach da empresa. Então, tem muita história legal aqui. É muito especial para nós. Quem é, Marina? É a Ana Paula Dorscheit. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada, agradeço o convite. Fico muito honrada em estar aqui com vocês e também por ver esse projeto nascendo, né? Acho que isso é o principal. Sempre escrevi isso no cartão para vocês. Sempre imaginei vocês ajudando pessoas. Eu sempre sonhei com esse momento. Você sabe que eu sempre empurrava muito, né? É verdade. E hoje ver isso pra mim é um momento de muita felicidade. Tenho de todo o meu coração. Vocês sabem o quanto eu sempre torci, o quanto incentivei. Sim. E sabia do grande potencial aí que vocês tinham e que hoje tá aí florescendo. Nós somos a materialização do trabalho dessa mulher. É verdade. A Ana que foi o início de tudo, né? Exato. Então, para nós é uma honra. Muito obrigado pela confiança de vir aqui, de disponibilizar tempo e compartilhar um pouco, porque vai ser uma faísca só o compartilhamento nesse período aqui do que tu tens para compartilhar. Isso, e toda conversa com a Ana, assim, pelo menos eu, né, saio assim, meu Deus, precisava escutar isso. Segunda-feira eu escutei ela na palestra e eu cheguei em casa e falei pro Clóvis, meu Deus, eu escutei tanta coisa que tá ressoando aqui que tá... Deu um bug. Ela é sempre maravilhosa e muito necessária. Então, se apresenta aí para quem não te conhece. Isso aí. Vamos lá então. Sou Ana Paula, hoje eu sou mentora, iniciei trabalhando com coaching quando vocês me conheceram, né? Sou empreendedora desde os 19 anos e já tive nessa minha jornada muitos aprendizados assim como vocês estão tendo. E eu acho que eu sou uma aprendiz, uma eterna aprendiz, eu acho que isso nunca vai sair de mim. Eu vejo que eu nunca sei tudo e que todos os dias eu estou aprendendo de diversas maneiras e eu acho que isso é a coisa mais legal da vida. A gente aprende a brincar com isso, a gente entende que a nossa maior característica, né, e de repente a habilidade que a gente tem que desenvolver é de ser aprendiz. Sempre, né? Para que a gente se torne melhor. Então, isso é um pouco de mim, acho que hoje eu resumo nisso, né, que eu sou das muitas coisas que a gente faz, né, além de esposa, de mãe, né, de amiga, de filha, que é tantos papéis que a gente, né, desenvolve aí. E sabia, uma coisa muito legal, assim, que eu sou fã disso, brincar de aprender, né? Pô, muitas vezes,
Pô, já tem uma empresa, já tem uma carreira, já está casado há tanto tempo, tem para aprender, não tem mais nada, né? Eu acho que isso aí é uma das grandes pegadinhas ou um dos grandes armadilhas, né? Armadilhas. Concordo. As pessoas param, né? Atingiu um determinado nível e agora não preciso mais, já é copo cheio, né? E na verdade vai se esvaziando. Total. Porque na verdade a nossa capacidade é limitada, né? Então, na verdade, a gente, enquanto estiver vivo, nunca vai deixar de aprender, nunca vai deixar de se transformar, de se desenvolver. Hoje eu vejo isso. Né? Sim. Um dia eu pensei que existia um momento em que a gente estaria pronto. Desisti dessa ideia. Não cabe mais. Não. E talvez tenha, né? Mas vai ser o último momento. O último. E a gente partiu. Exato. Ana, então, hoje tu é mentora, né? Assim, hoje, pelo que as pessoas mais te procuram, assim, o que as pessoas mais anseiam quando elas vão até você? Compartilhe um pouco conosco. Eu acho que são muitos os anseios, né? Mas se eu posso dizer uma coisa que eu vejo em comum em todas as pessoas, é a vontade de viver algo que elas não têm coragem. De trazer para fora algo que elas ainda não encontraram como fazer. E que aquilo meio que grita dentro delas, né? E eu vejo que os meus processos não são diferentes. Toda vez que eu quero trazer uma nova versão à tona, algo novo que nascer em mim, gera um baita de um sofrimento, né? E gera angústia, gera ansiedade e várias outras coisas, né? Uma inquietação. Então, todas as pessoas que chegam, elas chegam muito nesse movimento de querer o novo, que elas ainda não conseguem visualizar, que elas ainda não sabem o que é, mas que elas sabem que aqui dentro, tipo, bate forte e elas querem trazer pra fora. Elas querem alguém para ajudar a trilhar um caminho. Caminhada de conseguir construir, né? Essa... Posso contar a minha experiência sobre isso? Na verdade, a Marina falou uma coisa que ela quer alguém para ajudar a trilhar o caminho também. A minha foi diferente. Eu queria ela acontecer assim, vou pagar esse processo. Ela vai me mostrar? Ela vai me dar? Ela vai me entregar e eu preciso demais. Vai. Pô, eu assim, vou lá, vou pagar esse processo e a minha vida está resolvida. Mas, na verdade, muitas pessoas pensam isso do coach também, né? E tem que explicar, não. Assim, o coach é o quê? 5% do processo, né? Os 95% é tu que tem que fazer, né? Exatamente. Eu sempre digo, vocês sabem, né? 50% do trabalho é sempre de quem indica um caminho e ajuda a desenvolver e trilhar, digamos, esse espaço. Mas os outros 50% depende de quem está ali buscando resposta. Sim, Ana, e a grande maioria das pessoas, eu acho que foi o meu caso, né? Eu gosto de falar aqui, para falar das minhas experiências, né? Sobre as coisas que eu vivi, né? É incrível como a maioria, ou quase todos, não sabem o que querem, sabem o que não querem. Por exemplo, eu sabia que eu não queria viver aquela vida quando eu cheguei lá, me comparando com outras pessoas. E é incrível, né? Eu não me comparava com quem estava numa situação para onde eu não queria ir. Alguém numa situação pior que eu, né? Sim, a resistência, né? Que droga! E aí se comparava com alguém que estava numa coisa. E na verdade o que eu via naquela época era, lembra que nós falávamos, o fulano já tem uma casa, o fulano viaja, o fulano já tem família. E eu me sentia cada vez menor. Sim. E isso, de que forma que isso, a comparação, então vamos pegar um ponto, assim, que eu acho que a gente começa a querer mudar quando a gente começa a se comparar, né? Tem uma vida diferente, tem uma vida melhor. Uma vida melhor. De que forma que isso impacta na vida das pessoas? Como eu vejo hoje? Eu penso que hoje a vida, independente do que aconteça, mesmo o que não está dando certo aos nossos olhos, é sempre um movimento que eu vejo hoje divino para nos conduzir para aquilo que a gente precisa olhar. Tá? Não tem. O dia que a gente entende isso, que a gente passa a aceitar que tudo que chega é porque a gente ainda tem algo para aprender, a vida fica muito mais divertida, né? Muito menos, assim, trabalhosa. Não né? tão pesada. Exato, mais leve. E a gente começa a dar esses passos que nos levam para os caminhos que a gente busca, né? Eu acho que isso que tu comentou é o quê? Existe muita resistência nossa, porque às vezes, o que acontece? A gente veio de um lugar, né? E na nossa mente, quando a gente começa a se afastar disso, a gente está sendo meio que até ingrato, né? E a gente não consegue se desapegar disso.
E aí a comparação vem para nos desacomodar, só que eu acho que a comparação tem 2 pontos importantes. Um positivo e um que de repente não é tão positivo. Ou não sei também se é essa palavra, mas no sentido assim, uma é nos tirar do lugar que a gente está para ir onde a gente gostaria de estar, construir o novo. E outro é o quê? Que a gente entenda que essa comparação, ela também nos distancia da nossa essência. É uma linha muito tênue. É como se a gente tivesse que estar no meio dessas 2 situações para que a gente conseguisse encontrar as respostas certas, né? Que a gente sabe, quando a gente trilha um caminho de desenvolvimento, a gente começa a encontrar o lugar que tipo, a gente se encaixa, aquele lugar de paz, aquilo que a gente não tem dúvida nenhuma de que é lá que a gente deveria estar. Né? A lei da batalha está em paz. E está em paz, exatamente. Então, acho que é isso. A comparação tem o lado positivo de mexer com a gente, fazer a gente se movimentar. Inspiração, assim. Exato. Né? O problema é quando a gente quer as mesmas coisas que a outra pessoa. E isso, no meu ponto de vista, nunca vai funcionar, porque somos únicos, histórias diferentes. Cada um tem sua história, né? Essências diferentes. A gente foi escolhido para fazer coisas diferentes. Né? Como isso me fez mal a comparação, eu fiz um vídeo logo no início, depois que eu iniciei o processo lá, eu fiz um vídeo, depois de muito, acho que pela 20ª vez eu consegui gravar mas falando sobre isso. Na época, hoje eu sei que não é, mas eu falei na época era um tempo perdido da minha vida. Hoje eu sei que não foi, né? Mas um período terrível. Turbulento. Então, né? Nossa, de se olhar e se comparar e se sentir cada vez pior, né? Se sentia pior. Eu lembro que ele falava, fulano tem isso, fulano tem aquilo. Olha o que eu tô fazendo, eu tô parado. Eu dizia, Clóvis, não tá, tem que ver de onde tu vê, o que tu tá fazendo, né? Mas, enfim, a Ana conseguiu ajeitar isso aí. É que, na verdade, é a dificuldade que a gente tem de lidar com o tempo, né? A gente quer tudo do nosso jeito. Hoje tu faz mentorias. Isso. Hoje nos ajuda mais. Qual é que é o trabalho de mentora? Explica, a gente tem uma ideia, mas o pessoal está olhando aqui, o que faz uma mentora? Sim, vamos lá então. Quando eu iniciei meu trabalho com desenvolvimento humano, vocês sabem, eu iniciei pelo coaching, né? E logo depois eu senti algumas necessidades diferentes, porque as pessoas me buscavam por situações específicas, elas queriam muito a minha opinião e direcionamento, né? E a gente sabe que no coaching, às vezes, a gente não pode intervir de determinada maneira dentro dos processos das pessoas, né? O que eu acho muito bom. E aí foi surgindo muita coisa diferente e eu pensei, poxa, né? Comecei a analisar como é que eu vou vender a ideia do meu trabalho, né? Que as pessoas estão buscando algo que não é exatamente o que eu pensei que eu faria no início. Que aí começa toda essa coisa, quando a gente fala em propósito, e eu falei isso pra vocês, eu lembro, não é o que a gente quer, né? É o que as pessoas buscam em nós. Propósito, né? A gente não explica, a gente não escolhe, a gente sente. Então, ali eu comecei a entender que, poxa, toda a minha vivência, né, tudo aquilo que eu já tinha passado, com mais de 20 anos de empreendedorismo, né, um casamento que tinha mais anos ainda, né, então era toda uma experiência que as pessoas buscavam para a vida. E aí elas buscavam não só desenvolvimento profissional, elas buscavam muito desenvolvimento pessoal, né, algo que no início eu não entendi que eu trabalharia tanto. E aí eu pensei, bom, vamos unir as duas coisas, né, num pacote só. E a partir daí surgiu a mentoria, onde eu faço os processos e, como eu digo, meu trabalho não tem receita de bolo, né? Se é uma pessoa que ela quer uma coisa mais metódica, saber o que vai fazer a cada encontro, não é comigo. Tá? Ela não vai se encontrar na minha metodologia. E isso eu gosto de falar, porque a pessoa tem que ter, sempre digo, confiança em quem ela contrata para fazer um trabalho dele. Então, acho que ali a gente já consegue entregar para o outro lado, né? Uma confiança, a gente se alinha, né? Alinha as expectativas e as pessoas que chegam vão chegar querendo, de fato, o que eu tenho para oferecer, né? E eu acho que cada um de nós acha um caminho, né? Uma maneira de fazer isso. Sim. Então, mentoria vem da experiência de vida, né? Experiência de vida. Aliado com muito estudo, com muitas perguntas já feitas para si própria. Exatamente. Né? Porque eu acredito hoje, né? A minha primeira formação de desenvolvimento humano foi coach.
mas eu já fiz muitas outras, né? Então, assim, já fiz treinadora comportamental, né? De sistêmica também. E eu acredito muito que nenhuma pessoa nenhum treinador, nenhum coach, nenhum mentor vai conseguir levar, né, o seu aluno a um lugar que ele não passou ainda. Verdade. Tá? Não existe isso. Tu tem que vivenciar o processo para que tu tenha autoridade e competência, né, para conduzir aquela pessoa. Esses dias eu escutei o Flávio Augusto numa live falando muito sobre isso. Ele disse que a gente está numa fase que ele dizia muito assim, a mentira não se sustenta, né? Tem que ser a verdade. Ele disse que está cheio, um exemplo que ele colocou, está cheio de pobre por aí, bem nessas palavras, querendo ensinar pessoas a ficar ricas, e vários outros exemplos ele trouxe. O que ele quis dizer? Exatamente isso. Não tem propriedade, não tem congruência, né? Como é que vai fazer esse resultado acontecer? E isso é lamentável, porque na verdade o coaching às vezes é uma metodologia maravilhosa, mas a gente sabe que tem muita gente que já não tem, né, a credibilidade por situações que viu à volta, né? E usa de uma forma ruim, né? Exato. Não, é que usa de uma forma de... essas não tem experiência e usa uma forma dizendo assim... Dinheiro. O dinheiro. Dinheiro, não a transformação. Então, não tem... É o que falou, não se sustenta, né? Não exatamente. Se sustenta. Só que é verdadeiro se sustenta. Sim. Pode falar, Marina, enquanto a Marina deu um bug ali. Não dei bug, eu tô pensando no que a Ana fala. Não, e a gente fez um podcast com o Ney Aloy, ele também é treinador, coach, enfim, e ele falou a mesma coisa, a questão de congruência, né? E tu acha hoje que tudo inicia, assim, pelo autoconhecimento? Tu consegue hoje fazer algum processo de mentoria de alguém que vem buscar alguma coisa no profissional sem entrar no autodesenvolvimento ou no autoconhecimento? É impossível. Possível porque, na verdade, tudo parte de nós, né? Se a gente parar para pensar, não existe outro, só existe a gente, né? Não existe eu empresária, eu pessoa, tudo né? deriva disso, né? É tudo. Eu falei antes que a gente já conversou várias vezes, né? Quando eu gostava de números, nossa, com números é isso aqui, o negócio não... Na verdade, não é só um negócio, nada ia, né? É quando eu paro para olhar, principalmente para mim, né? Aqueles lampejos divinos de Deus, né? Começam a se alinhar, né? Quando eu começo a tratar a pessoa que é empresária, que é pai, que é isso, que é aquilo, e principalmente, né, quando eu começo a admitir algumas coisas, né, que a vida do outro é do outro, né, a empresa do outro é do outro, né. Do que é, né? Exato. E aí eu também paro de culpar, responsabilizar os outros, né. Sim. Porque aquelas conversas que a gente teve mesmo, né, de, tipo assim, no mesmo segmento que eu, tem alguém que, falando de empresa, tem alguém que tem empresa que cresce. Por que eu não cresço? Então a culpa não é do governo, a culpa não é do fulano. É do mercado, né? Tapa na cara que eu levei, né, assim, de ter que admitir isso é o primeiro passo, né? Sim. Meu, pelo menos, experiência mesmo. E nos trabalhos que faz, existe mais resistência quanto a isso, quanto a olhar para esses pontos da vida que tem que ser trabalhado? Ou todo mundo que vem já vem assim, quero isso? Não, acho que as pessoas não vêm querendo isso, né? Elas vêm sempre com foco num resultado final, né? Oi, Clóvis, é você? E aí, eu sou sempre muito sincera em dizer qual é o caminho. Tá falando de mim. Mas assim, uma vez eu li uma frase e eu nunca esqueci, naquele livro Os Segredos da Mente Milionária, né? Ele traz uma frase que diz o seguinte: o teu desenvolvimento profissional de carreira nunca vai ser superior ao teu desenvolvimento pessoal. Ponto. Uau. É só isso. É isso. O dia que a gente entende isso, a gente não para mais de buscar as nossas respostas ao porquê. Por quê, né? E sabe que a gente fala bastante sobre isso, é incrível, né? Como exemplo, médico estuda há alguns anos, engenheiro, enfim, várias profissões. Contabilidade, né? Para formar em contabilidade. Alguns anos estudando. Aí você vai ser empresário. Agora eu perdi meu emprego,
o que eu vou fazer? Não tem emprego, vou abrir um negócio. Vou empreender. Vou empreender. E aí, assim, ou vou pegar o desenvolvimento humano, né? Que é da onde tudo deriva o médico, da pessoa, né? Deriva o médico, tudo deriva da pessoa. Não se estuda, não se olha, né? Não, talvez seja eu acho que deve, não vou falar em números, mas a maioria esmagadora ainda não chegou nesse ponto, né? Ainda não acordou para isso. Não acordou para isso, né? E aí é o nosso papel. Mostrar o quanto isso muda a vida, né? Muda as cidades, muda a sociedade, muda tudo à nossa volta, né? Porque eu sempre digo que a gente tem o poder de mudar o mundo à nossa volta. O nosso mundo... É que, na verdade, todo mundo olha o resultado, né? O exemplo, hoje as redes sociais, né? A gente só posta o que a gente quer postar, né? A gente não posta a nossa vida inteira lá, enfim. Normalmente só momentos bons ainda, ou só conquistas, enfim. Então as pessoas olham pra isso, não olham o processo por trás, e nem todo mundo gosta de compartilhar e falar sobre isso também, né? É um certo... Não é um tabu, mas tem pessoas que não gostam de falar sobre isso. Então as pessoas só miram o resultado, né? Não o processo ou a jornada, né? Que tem que ser feito. Exato. Tava lembrando de algumas coisas agora. O quê? O que tu tava lembrando? Da trajetória, né? Dos livros, das tarefas, de tantas coisas que são feitas. Nossa, a Ana me deu uma tarefa que eu lembro até hoje. Que eu chorava, dizia, eu não vou conseguir. Ela, tu vai sim. E eu fiz. Deu só. A gente é capaz. Deu certo, consegui. Deu muito resultado. Olha só. Só que tem que olhar para essas coisas, né? Tem que. Muito. Tem que fazer. E como melhora, né? Depois que a gente começou a fazer esses processos, olhar pra gente, né? Família, melhora tudo, né? Tudo. Não tem nada que não melhore, né? Porque na medida que a gente expande a nossa visão de mundo, né? Eu acho que sempre são verdades que vão sendo reveladas para nós, né? E a gente instala isso na mentalidade, tipo, a gente não retrocede mais. É um drive que fica ali, né? Entrou no automático, a gente só olha pra frente, a gente só vê que ele pode mais, que tem mais resposta, a gente sabe que tem mais resposta. A gente sabe que tem lugares maiores para alcançar, né? E quando eu falo maiores, né? Eu acho que isso é bom a gente falar quando se trata de desenvolvimento humano, de propósito, né? Não é a ver só com um degrau maior a nível de sucesso financeiro. De dinheiro. Exato. Hoje eu já vejo muito pelo outro lado, né? Eu acho que é muito mais, né, outra coisa do que isso, né? Porque o mundo vende para nós algo que, de certa maneira, traz uma ilusão, né? A gente fica totalmente bitolado só o que é visual. Sim. Quando, na verdade, o que eu entendo hoje, que é a nossa vida de verdade, nosso lugar de verdade, ele tá no secreto, ele tá naquilo que está escondido, ele está no silêncio. E onde a gente não consegue mensurar, né? Exatamente. É difícil, né? E é só a jornada de desenvolvimento que faz com que a gente compreenda isso. Porque a gente vai se dando conta de muitas coisas a partir dos passos que a gente dá, dos avanços que a gente faz. Sabe que eu tô lendo um livro, eu tô lendo um quadro. O Clóvis, eu não sei como ele consegue, mas ele lê no mínimo 2 a 3, no mínimo, junto. É 4. possível. Agora 4, tá. Eu não sou dessa, mas enfim. No meu caso, eu peguei ele reforça ainda mais uma coisa assim. As coisas visíveis são feitas das coisas invisíveis. Então, assim, me ajuda, Ana. Se o meu mundo exterior está um caos, se o meu mundo físico está um caos, é provável que o meu mundo interno, aqui, minha cabeça e todas as outras coisas, minhas emoções e espiritualidade também estejam um caos. E muito antes disso, do físico aparecer. Faz sentido isso? Sim. Até porque a gente, vamos pensar num dia, né, em que a gente acordou bem, e aconteceu algo difícil, a gente naquele momento já dá uma viradinha e o mundo já não tá tão colorido quanto ele é. Tão legal. Exato. Mudou alguma coisa no ambiente? Nem tudo. Mas um fato faz com que as nossas emoções aflorem, o medo vem. Sim. E aí, bagunça tudo. Sabe uma das coisas que eu quero compartilhar aqui?
que eu lembro nitidamente hoje, quando a gente estava conversando, que uma coisa que eu me cobrava muito era de quando a minha mãe estava viva, eu tinha uma determinada. Eu falei pra Ana, né? Putz, eu deveria ter feito mais pela minha mãe, eu poderia ter feito mais. E uma cobrança gigantesca em relação a isso. E uma conversa dessa, olha só como o nosso cérebro é sem vergonha, né? Sem vergonha, essa é a palavra que eu uso assim. Até poderia falar mais. Porque ele quer ficar quietinho, né? É isso, a minha verdade é essa. Incomodar ninguém. E aí eu fico me cobrando, pô, deveria ter feito mais pela minha mãe, eu poderia, só que eu me comparava a minha situação 5 anos depois, que ela partiu, que a minha realidade era totalmente diferente do quando ela estava viva. Eu lembro dessa conversa, eu te fiz a perguntar, mas naquela condição lá, né, teria como fazer mais? Ou tu fez tudo que tu poderia? Nossa, ele fez muito. E isso faz, Tudo. Um detalhe desse, como atrasa, como na época me prendia. Né? Sim, porque é exatamente isso, né? Muitos dos nossos processos, né, é a gente fazer o quê? A gente conseguir dissociar dessas memórias, né, que foram traumáticas, de alguma maneira. E a gente fica preso lá, né, na culpa, no erro. Às vezes até as verdades que a gente tem pra gente, assim, né? De não se questionar. Eu lembro de uma situação, quando eu entrei na empresa, que eu cheguei um dia chorando, normal, né? Eu chegava toda a sessão chorando, né? Se eu não chegava, eu chorava lá, eu saía chorando. Que eu disse que eu não conseguia lidar, que eu não sabia ser que nem o Clóvis e meu pai na empresa, e aquilo tava num peso enorme, que eu não conseguia. E a Ana olhou pra mim e falou assim, mas tu não precisa ser que nem eles, basta tu entregar o que eles querem, da tua forma. Eu pensei, é isso, tão simples, né? E eu tava ali na sofrência, chorando e pensando, não vai dar, eu vou ter que sair daqui. Né? E às vezes é tão simples, né, que a gente não consegue enxergar na nossa frente. E isso mostra o quanto a gente precisa também do olhar do outro sobre os nossos processos, né? Precisa de ajuda, né? Nossa, sempre. A gente precisa de ajuda. Às vezes eu acho que eu cheguei num ponto de uma ignorância, arrogância. Pô, eu consigo sozinho. Eu não consigo. Não todo mundo tem um coach, um mentor, todo mundo precisa, né, de alguém. Todo mundo que quer avançar de fato, mas isso é uma crença muito forte. Na nossa região isso é, né, muito assim comum, porque o que acontece? Quando a gente vem de uma situação humilde, né, assim, que a gente não tinha tantas condições, e a gente venceu no esforço e venceu fazendo, o nosso valor, né, pessoal, não tá mais no ser, tá no fazer. E conseguir fazer esse caminho de volta é uma trabalheira, né? Então a maioria das pessoas tá nisso. Uma coisa que me chama muita atenção, assim, no último ano eu recebi muitas pessoas mais velhas, tipo 55, 60, né? Que elas têm condição financeira totalmente resolvida, né? Tem uma ou mais empresas e não estão conseguindo desapegar daquilo, né? Porque às vezes é uma pressão familiar, né? Poxa, a família já acha que foi demais, que já trabalhou muito, né? E nem todo mundo está disposto a seguir o nosso sonho. A gente está fazendo um sonho nosso, mas será que os nossos filhos vão querer? Eles não são obrigados. Sim. Né? De repente, um dia a gente pensou diferente, né? Hoje a gente já entende que não é assim. Liberdade, né? Liberdade. Todo mundo é livre para fazer as suas escolhas. Mas essas pessoas estão numa luta para conseguir o quê? Desapegar e fazer esse soltar, né? Poxa, viver, no caso. Eu não sou a minha empresa. Eu não sou os meus resultados. Pô, Ana, e tem essa caminhada, esse desenvolvimento? Eu acho que não termina. Porque eu também acho. Se a nossa capacidade é ilimitada, a gente está todo dia, digamos assim, se propondo a acessar um pouquinho mais, né, de tudo isso que existe. Eu falo o seguinte, às vezes até para montar uma palestra, um treinamento, eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo montar muitos dias antes. Por quê? Porque um dia de vivência para mim já mudou meu olhar sobre muitas coisas. Não sei se para vocês isso acontece, mas para mim Eu já passei por isso.
pra mim é impressionante. Então eu já entendi. Comigo não funciona, né? Eu nunca vou ser a pessoa que eu acho que vou ter um curso, uma palestra, um treinamento, que eu vou ficar replicando a mesma coisa. Sim. Porque ela já não representa mais a minha verdade. Então, mostra o quanto tudo se atualiza, o quanto tudo muda a todo momento. E acho que é isso que é esse potencial ilimitado que a gente vai acessando aos poucos. Até porque a gente não teria discernimento pra acessar tudo mesmo assim, ó. Vai, é isso aqui. Se Deus nos desse um pacotinho pronto, meu Deus, imagina como é que nós ia montar aquele quebra-cabeça com toda aquela informação sem a vivência, né? Não tem como. Sabe sobre isso? Um dia numa conversa assim, a cada passo dado, o caminho é mostrado. Deus mostra o caminho, né? Cada passo que eu dou foi uma frase que a vida se revela a cada passo que você dá. Uhum. Eu gravei isso, então assim, muitas vezes, hoje eu ainda me pego, em algumas situações eu falo pra minha menina assim, como eu sou meio um pouco mais lógico, sim. Eu preciso entender, eu sou uma pessoa assim, eu preciso entender alguma coisa, uma etapa do processo para me seguir adiante. E às vezes isso acaba me travando ainda. Sim. Uhum. Eu quero saber como é que se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. É assim mesmo? Tá, beleza, vamos lá. Às vezes eu falo, Clóvis, só faz. Vamos fazendo que vai surgindo no meio do caminho, né? A nossa necessidade de segurança. Necessidade de segurança. Só que ela não é real, né? Essa segurança que a gente imagina que existe, né? Isso é mais fácil de se decepcionar, né? Quando a gente tem a ilusão de ter expectativa. Né? Quanto maior a expectativa, maior a decepção, maior a frustração, né? Ou, Ana, se fosse pensar assim, não é o primeiro passo, mas assim, o que uma pessoa que vai buscar esse autoconhecimento, essa melhora... Eu volto um pouquinho mais, você fala. Eu te pergunto, por exemplo, hoje tu é realizado no teu trabalho. Tu sente preenchido. Eu acho que isso é uma forma de... Eu acho que a nossa vida hoje, eu penso o seguinte, tá? Que o que a gente faz tem que nos abastecer. Toda vez que eu faço algo e eu chego exaurida no final do dia, eu sei que eu fiz muito daquilo que não era pra mim. Uhum. Quando eu faço muita coisa e eu ainda chego no final do dia me sentindo bem, hoje eu fiz aquilo que é pra mim. Tá. E aquela pessoa que tá frustrada, sabe? Uhum. Dizem, eu escutei uma frase uma vez uma pessoa falando assim, aquela pessoa que não gosta, que tem dificuldade para acordar de manhã, é porque ela não tem dificuldade, não acorda, sabe? Tinha que acordar 5 horas, vai acordar 7 horas, mas o relógio está despertando desde as 5 da manhã. Uhum. Né? Ela não gosta da vida dela. Sim. Ela não gosta da vida dela acordada, então ela dorme. Sim, tá tão desinteressante que eu prefiro ficar dormindo. E para essa pessoa, tá? Porque é provável que algumas dessas pessoas vão olhar esse episódio aqui. Para essas pessoas, elas não têm nem noção de procurar, não têm nem vontade, ou nem sabem o que isso existe. Enfim, para essa pessoa, para onde que ela deveria olhar, o que ela deveria se perguntar, enfim. Qual é o primeiro passo? Dá uma luz aí. Vamos lá. Complexo, né? Mas eu acho que a falta da alegria, tá? A gente não se sentir alegre, pelo menos em parte do nosso dia. Uhum. E eu acho que principalmente ao acordar, que é onde eu começo a viver, já é um indício, né? Então quando a gente olha e nós três aqui, a gente buscou caminhos diferentes, né? No sentido de que nós trilhamos a nossa jornada para viver algo diferente. A gente sabe que a gente também já esteve num lugar que nos incomodava. Ui, que não era bom. Só o incômodo, eu acho que hoje tudo que o nosso corpo expressa, né, é para nos chamar atenção. Como se tivesse um sinalzinho lá, gritando, né? Uma luzinha piscando. Poxa, tu não vai dar atenção para esse negócio, né? Eu acho que é esse incômodo, essa insatisfação, a falta da alegria. Isso é o primeiro passo para entender, porque a vida, aos olhos de muitas pessoas, e hoje se dissemina muito isso, é difícil, é pesada, né? Então as pessoas se acostumaram que a vida é assim, só que não é, né? Meus pais tiveram vida pesada. Você acha que a vida é fácil, menina? Não é não. Exatamente. Quem não escutou? Não precisa ser assim. Então as pessoas precisam entender que a vida, ela tem que sim ser feliz. A vida veio para ser vivida em abundância.
né? Só que a gente já está tão acostumada pelo que os nossos olhos veem que a gente... O ambiente que a gente circula às vezes é assim, né? A maioria das pessoas são assim, a maioria das pessoas que eu convivi era assim. E... Então aquela ali vira minha verdade, né? Exato. É difícil romper essa bolha, né? É sistêmico isso, né? Um movimento muito forte que traz as pessoas nele. E sabe uma coisa que tu falou antes? Eu fiz um treinamento, muito profissional. Qual deles? Qual deles? Carnaval. Foi esse ano, em julho? Ou em janeiro? E aí eles falaram uma frase, né, assim, que eles disseram assim: tudo está a serviço da vida. Eu disse, peraí, deixa eu processar esse negócio. Aí eu escrevo lá e depois eu penso, tudo está a serviço da vida. É claro, eles correram, explicaram sobre isso, né, mas a frustração num caso desse, né, a tristeza, o querer se esconder no sono, é uma fuga que, se for pensar, tá me empurrando assim, pra viver a vida, né? É, isso eu digo tudo. Mesmo que parece que tá dando errado, Tá dando certo. tá dando certo. É só que a gente tem que abrir os olhos, despertar pra entender que tudo à nossa volta é sinal. Hoje eu vejo assim, né? Sim. Eu fiz um post e quando esse episódio for pro ar, já não vai tomar lá, mas eu coloco de novo, não tem problema. Sempre está acontecendo alguma coisa. Isso um bom tempo atrás, sempre está acontecendo alguma coisa, né? Seja na nossa cabeça, seja ao nosso redor, A vida tá sempre em movimento. Eu só não percebo porque às vezes eu tô no automático, né? Na corrida. E os sinais de Deus é a mesma coisa, né? É aquela coisa, gente, Deus me manda um sinal, Deus tá mandando e tu tá aqui, ó, olhando pro nada, mexendo no celular, fazendo outra coisa, né? Não A tá pensando. satisfação já é um sinal. Esse não valeu. Esse que não valeu, não valeu. É outra Manda coisa. um piscando dizendo, este é o sinal aqui, ó. Aí vem o fator fé. Também. Né? Que influencia. E muito, né, Ana? Total, porque em primeiro lugar, para alguém buscar uma mudança, precisa estar acreditando que é possível. E aí é que é importante entender que os nossos processos, né? Nós, pessoas comuns que conseguiram daqui um pouco mostrar que dá para sair disso aqui, para viver isso, né? De uma maneira simples, pequena, de qualquer maneira. Todo mundo que mostra uma mudança de posicionamento na vida faz com que o outro passe a acreditar que ele também é capaz. Né? Então, o nosso papel é muito inspirar a mudança no outro. Sim. Todo mundo pode. Sabe que uma coisa que eu, de novo, mas eu não sei se eu falo aqui não é meu, viu? Só pra falar pra vocês. Eu leio, eu escuto, eu vou absorvendo e vou me apropriando do conhecimento. Ele falava o seguinte: a maioria das pessoas não acredita em Deus porque não vê. Mas eu acredito na maldade, exemplo, tem coisas boas vindo pra ti. Tá ficando louco, bebeu, né? Não, vai acontecer tal coisa ruim pra ti. Por quê? E aí ele explica o seguinte: porque a maldade a gente vê pessoas fazendo atrocidade. Sim. Correto? E aí, o que diz assim? O que faz com, já que a gente está nessa linha de falando de fé, o que faz com que uma pessoa acredite em Deus é quando eu vejo Deus numa pessoa. Né? Quando eu vejo pessoas levando frase que eu aprendi com o pai da Marina: faço bem, não importa quem, genuinamente. Né? Quando a gente vê Deus materializado nas ações daquela pessoa. Aí se torna mais fácil para um descrente se tornar crente, de crer, de se entregar, enfim, né? De exercitar a espiritualidade dela. É uma das maneiras, né? Mas eu acho que tudo começa muito antes e a gente desaprendeu, né? Porque o mundo, se nós formos ligar uma TV aberta hoje, um canal de TV aberta, o que vai se ver? Não sei, a gente não olha. Nós também não, mas o que vai ter lá? Não, na época em que a gente assistia, existe muita ação boa acontecendo no mundo. Ela é mostrada lá? Não. Pontualmente, né? Agora, a desgraça de todo dia está sempre lá. Então, o que é disseminado, né? Existem muitos livros que a gente vê, falam desse movimento que muitas vezes mantém as pessoas aprisionadas, né? E quando a gente fala em Deus, e na verdade a gente vê isso nas pessoas, né? Elas mostrando, mas é muito antes. Se nós estamos aqui é porque Deus existe, então qualquer vida já traz a fé com ela, né?
Cada vida já vem mostrando isso. Então, quando uma criança nasce, é impossível alguém olhar para um bebezinho e não sorrir, né? Sim. É pura luz. E o que tem ali? Só a vida que veio daquilo que ninguém consegue desenvolver humanamente falando, né? É uma forma de se alimentar. Eu estava lembrando aqui dos diversos alimentos que a gente tem, que a maioria das pessoas pensa que alimento é eu sentar na mesa, pegar um garfo, uma faca e comer. Né? Então, por que eu estava lembrando do alimento? Eu quero dar um exemplo. Eu fazia um exame um tempo atrás, numa clínica, sentei, o meu cliente, eu fui obrigado a falar assim. Olha só, tá? Se as pessoas não chegam doentes aqui, elas saem doentes de O Clóvis, ele tem umas falas assim que às vezes assim, não precisava falar. A TV ligada, eu fiquei 1 hora esperando lá assim, ó, tiro, assalto, violência doméstica. Sim. Não, eles têm a estratégia boa deles. A estratégia deles tá certa. Infelizmente, né? É de assim, pô, se tu não chegou doente, tu vai ficar doente aqui agora. E muitas pessoas, aí que eu ia dizer, a gente não se alimenta só pela boca, né? Mas com os olhos, com os ouvidos, que a gente ouve. Tudo. E aí a gente forma o nosso todo. Faz sentido isso? Sim. Tanto da mesma maneira que a gente tem que alimentar e abastecer tanto o corpo, alma e espírito, né? Então, não adianta a gente alimentar, digamos assim, nosso intelecto com conhecimento o tempo inteiro, né? Não cuidar do veículo que transporta aquilo e que vai chegar aquele conhecimento chegar para alguém. E eu acredito que o espírito é o principal, porque quem já passou por momentos difíceis sabe que a única coisa que sustenta no final de tudo é o espírito. Deus, é verdade. É a fé, né? O contrário não acontece. O conhecimento a gente não esquece. serve, não serve muitas vezes, né? O corpo falece, né? O que sobra, né? E o que sobra, na verdade, é o que está sempre lá no princípio. Mas por ser invisível, por não estar sendo visto, acaba ficando de ladinho, né? Digamos assim. Verdade. Então, acho que esse é o primeiro passo, né? A gente realmente abastecer o espírito. Tem outra maneira. Como é bom, né? Eu já fiz uns stories lá assim, eu quero adquirir sabedoria para entender, não é para entender, para poder explicar o quanto que exercitar a espiritualidade faz diferença. Não só com a espiritualidade, agora está conectada, então essa área está... Não, influenciando todo o restante da minha vida. É que, na verdade, tudo parte dali, né? É a base, né? A minha visão hoje, né? Eu acho que tudo que o homem consegue trazer de relevante a nível de conhecimento, em livros, inclusive, né? Se tu for olhar, existe uma referência na Bíblia. Existe. Tudo. Então, tudo partiu de lá. O princípio é lá, pra tudo. Uma vez que me falou que teve um ano que tu não leu nenhum livro, só a Bíblia, né? E já vi também diversas outras pessoas, e hoje eu tenho consciência, assim, que por mais que eu leia vários livros, tá lá. A base tá lá na Bíblia, né? Exatamente. Mas que tem um detalhe. Tem uma situação de novo. Eu conversei com um funcionário nosso lá, sabe aquelas coisas de querer, é bom pra mim, eu quero enfiar água lá abaixo, a imaturidade. Sei. Perdão. Quem nunca? Perdão. É bom pra mim, vamos lá. É que às vezes a gente entra no processo ou tem um ganho muito grande que a gente quer que todo mundo tenha aquilo, né? A gente tá entusiasmado com aquilo, né? Mas a gente sabe que também demorou pra gente ver, né? Isso aí. E eu falando com a pessoa, eu disse, tem um livro aqui, André? Cara, tem livros bons, livros pequenos aqui, tem ideias legais. Não, eu só leio a Bíblia. Sabia? Realmente, só Bíblia. Só que às vezes precisa dar me ajuda a entender. Às vezes eu preciso dar uma volta fora, tipo assim, vou pegar um livro que vai me ajudar a entender aquilo ali. Né? Porque ele facilita o entendimento, né? Porque também não é uma coisa, agora a gente está indo para outra linha. Às vezes tem umas coisas que não são tão fáceis de interpretar, né? Na Bíblia. E aí precisa de um auxílio, né? Sim. E aí depende muito que tu busca, né? Porque eu acho que assim, tem muita literatura boa, né? Tem muitos livros aí que nos ajudam demais. E a gente vai fazendo esse encaixe, né? Um gancho aqui, um gancho ali, né?
E tudo vai se construindo e vai tendo uma clareza. De vez em quando aquele... né? Pode. E aí se pega a Bíblia, então, pega livro. Pega alguém para nos auxiliar. Pega a Ana para fazer pergunta. Não tem como ficar igual, né? Não tem como ficar igual. Aí, a pessoa tem que ter muita força, na verdade, né? Tem que ter muita resistência para não conseguir se abrir. E existe Ana também? Tem alguns mentorados que chegam e são resistentes, assim? Então, eu acho que todos nós somos, na verdade, né? Por quê? Porque quando a gente desconhece algo, a proteção, nosso ego, né? Ele tá sempre querendo ficar ali blindado, quietinho, né? Acomodado. Então, essa resistência, ela sempre vai existir. Verdade é que tem pessoas que têm mais flexibilidade, outras menos. Mas sempre vai existir, porque o novo é esse romper, né? É o medo. Não tem nada que não precise passar por um processo meio dolorido, esmagador, né? Então... Ontem eu estava conversando com uma amiga e ela estava perguntando sobre terapias e tudo mais, a gente estava conversando e ela disse, eu sei que eu tenho que fazer, mas é que eu sei que vai doer. E aí eu não quero mexer, né? E é muito pai e mãe, ela tem uma função muito com a mãe. E aí ela disse, mas eu não vou ter outra escolha, né? Eu falei, não vai ter. Vai ter que mexer, né? Mas o quanto a gente tem uma resistência com relação a isso, sim, né? E é ilusória essa dor, né? Porque aí vem também do ego. Por quê? Porque é uma dor que eu desconheço. Eu não vivi isso, o que vem quando eu enfrentar isso? Mas quem já passou pelo processo sabe que a dor de permanecer naquelas feridas é muito maior do que a dor da mudança. Né? Então aí vem muito do que a gente também pode testemunhar e passar para as pessoas, né? Que de certa maneira vai ajudar elas a dar esse primeiro passo, porque eu sempre digo, o primeiro passo é o mais desafiador. Que é o procurar ajuda? Que é contratar realmente entrar de cabeça no processo. O Clóvis fez assim, eu marquei com a Ana, tu vai lá, tá? Oi? Eu marquei com a Ana, acho que tu precisa ir lá. Aí depois tu me diz o que tu acha. Tá, daí eu fui. Mas a Marina já entrou com o olho cheio de lágrimas, eu lembro até hoje. Já entrei chorando. Sabe que isso aí tem uma frase, eu correndo agora, eu fiz uma cirurgia faz um mês, e aí eu correndo agora os primeiros 10 quilômetros. E foi lá, quando eu comecei lá, que eu comecei lá, comecei a me exercitar. Eu lembro, você não te exercitava. Eu só, evolução. 5 quilômetros, eu vou fazer 10, quarta-feira, final de dia. Nossa, aquele calorão. E aí, entra isso aí, Ana. Entra isso aí que tu falou da dor do... É a dor do arrependimento ou a dor do crescimento? E eu fiz com essa frase na cabeça. Né? O que eu quero sentir? Tava doendo, tava tudo ruim, enfim. E eu pensei assim, a dor do arrependimento ou a dor do crescimento? Eu posso fazer sim, posso ir pra casa, mas eu vou estar mentindo pra mim mesmo, né? E aí, vou ou não vou? Vou até mais devagar, mas vou ir. Mas dói, né? Dói. Mas o importante é o que acontece no final. Mas no final, eu vou dizer, eu fiz. Fiz o melhor que eu pude, sim, fiz o melhor. Fiz o melhor tempo? Não fiz, mas levando em consideração todas, eu aprendi, viu? Levando em consideração todas as situações, foi bom. E cumprir o combinado comigo mesmo. Isso é outra coisa. Me superei. Me superei. Venci algo, né? Exatamente. Conquistei. Quando eu cheguei a primeira vez lá, como é que você fala sendo uma pessoa estranha, né? E falar dos sentimentos, Clóvis falando sobre sentimentos. Quer saber da minha vida? Como é que eu vou falar isso? Hoje não, há muito tempo já. Cara, como isso nos ajuda, né? E muitas vezes as pessoas falam, né? É lógico que eu tenho mentoria, vai lá, tem aquele período de conversa, mas tem atividade para fazer, né? Sempre, né? E o que faz a diferença hoje eu sei que a diferença na minha vida são as atividades, né? Eu cumpri o combinado, né? Sim, porque eu vivenciei, né? Eu sempre digo, o conhecimento é indispensável, né? Mas é a prática que faz a mudança se consolidar e acontecer. Sabe que às vezes eu tenho uns momentos assim de quase, como é que eu vou dizer assim,
Eu lembro da música do Capital Inicial. O que você faz quando ninguém te vê fazendo, ou o que você queria fazer quando ninguém consegue te ver. Aí aquilo ali me alivia. Deixa isso aqui, vamos lá, vamos fazer. Porque eu mentir pra mim mesmo é a pior mentira, né? Já tem. Sim. Como eu gosto de música, a gente comentava também, né? Eu aprendo com música, tiro muitas E a mesma coisa é o exercício, né, Ana? Eu sempre penso assim, ó, gente, se eu venci isso aqui às 5h30 da manhã, não vai ter nada no meu dia que eu não vou conseguir vencer. Exatamente. Já te ajuda num todo, né? Que é uma superação, né? É só quando a gente vivencia que a gente passa a entender isso, né? E aí as pessoas às vezes resistem um pouquinho, né? E tá louca, né? Tá aí. Isso sim, eu escuto né? com E aí daqui frequência, um pouco né? elas se permitem. Vou tentar. E aí elas adoram também. Elas veem o quanto faz bem, né? E não é que todo mundo tenha que ser assim, não, de maneira nenhuma, né? Mas fato é que começar a rotina bem cedo faz muita diferença na nossa vida. Claro. Me faz, né? Muito. Eu digo assim, agora eu tô começando a criar maturidade. Tô começando assim, ó, de 0 a 100, eu acho 2, 3. Ninguém tem nada, né? Não. Cada um vive a vida que quer, só que a gente vai ser refém das consequências, né? Sim. Mas a liberdade escolhas, né? Mas a liberdade existe. Sim, o livre-arbítrio, né? É uma das coisas que Jesus veio para ensinar de fato, né? E colhe os frutos disso, né? Então, para nós finalizarmos... A gente se empolga que eu começo a reviver. Imagina, a Ana deveria ter muita coisa para contar sobre os nossos casos, né? Que bom que ela não fala sobre. Achei que ia dar um espaço, mas já que tá terminando, eu não consigo. Não, deixa assim. Eu também lembro. Eu não fui o aluno mentorado. Coach. Porque eu deixei. Nossa. Várias coisas, não tem atividade, volta, faz. Até porque isso não é uma coisa que a gente faz uma vez na vida e nunca mais faz, né, Ana? Sim. Mas fato é que toda vez que a gente realmente consegue compreender, né, o que a gente quer construir, a gente sabe que a tarefa tem que ser cumprida. Né? A gente entende isso com o passar do tempo. E aí vem as nossas resistências, né? E isso todo mundo passa. Às vezes uma coisa que a gente não consegue executar é porque aqui dentro ainda não tá curado, né? Não tá dando. Exato. Aí eu lembro de uma situação do Clóvis que tu falou pra mim, assim, eu já tentei várias vezes, mas eu vi que não vai dar agora, eu não vou insistir. Ô, Ana, pra gente, eu acho que clarificar, né? Pra pessoas que nunca ouviram falar nisso. Propósito pode ser uma direção, que a gente falou que quando a gente sabe que a gente quer construir, a gente sabe o que tem que fazer. Né? Pode ser descrito como isso, assim? Achar uma... Não deixa de ser, né? Mas eu acho que o propósito, ele é muito o meu lugar no mundo, né? É aquilo que eu vim fazer, o que eu faço bem. É uma área de talento, né? E propósito está sempre relacionado às coisas que eu já superei, as coisas que eu já vivenciei. Tá? Sempre vai estar no centro disso. Por isso que eu acho que quando a gente fala, antes a gente falou em Bíblia, né? E lá diz que a gente já vem com um destino desenhado, né? Eu acredito que tudo que nos acontece na vida vai nos levando para que a gente identifique o nosso propósito. Né? E aí, às vezes a gente tenta fugir de alguns caminhos que vivem se apresentando, mas, né? Como diz a frase, tudo que a gente resiste persiste, bate na nossa porta de novo e a gente precisa olhar para aquilo, né? Então, eu acho que é esse centro, né, de uma vontade maior, que a gente se encaixa perfeitamente. E ali a gente consegue ajudar as pessoas em algumas áreas da vida, em alguns desafios que ela tem. Por quê? Porque a gente já vivenciou e a gente é capaz de orientar em relação a isso. A gente pode porque ele não se apresenta de forma linda, maravilhosa. Não. Na verdade, é bem o contrário, né? Sim. E não é o que a gente quer, né? Não é. A gente quer pular essa etapa, né? Sim, e daí começa o discurso. Sou capaz, não sou? Sabe sobre isso? Eu falo assim, quando aparece um desafio e a gente pode, dê exemplo, vamos lá. Alguém que tem um relacionamento e se separa. Beleza, não deu certo, lá vou ficar com outra pessoa. Vai acontecer a mesma coisa se ela não se resolver. Ela não se curar, né? Sim. Isso serve para muitas outras situações, né? E toda vez que a gente
Por exemplo, vou dar um exemplo que, assim, que eu já vi acontecer. Às vezes a gente conhece pessoas que migram de uma cidade para outra, né? Trocam muito de emprego, né? O que acontece? Às vezes elas não se trabalharam ali. Elas estão levando o problema junto para outro lugar. Qual vai ser o resultado mesmo? E aí a pessoa vai achando que ela não é capaz, porque ela replica tanto aquela mesma frustração. Que só acontece comigo, E né? ela acha que ela tem, né, azar. Mas, na verdade, quando olhar para essa riqueza que existe, né? Nos sinais que a vida está mostrando, a gente começa a compreender a necessidade de mudança ali. E aí é que a gente tem que perceber que tudo tem que ser aceitação, né? Qualquer realidade que se apresenta, o nosso único trabalho é aceitar para conseguir mudar. Se não existir aceitação, a gente não tem força para mudança, né? Porque na palestra segunda até falei muito disso, a matemática de Deus, né? A física de Deus é tudo meio contrário, né? Então, tudo que eu excluo cola em mim, e o contrário também é verdadeiro, né? Então, a gente só tem um papel, que é aceitar tudo que chega e fazer o melhor que a gente pode diante daquilo. E assim a vida vai se desenrolando, se desenvolvendo e dando certo. Tudo está a serviço da vida. Tudo. Tudo. E outra coisa, eu preciso colocar uma coisa que eu aprendi com a Ana, que eu desenvolvi lá e eu vigio sempre. Isso mudou total. Beleza nas pequenas coisas. E aí, às vezes, eu coloco no coloco, faço um post lá. No stories. Beleza nas coisas simples da vida, porque adestrar, e essa frase que eu uso pra mim, a gente acha que é grosso. Cara, é adestrar, porque o cérebro é um animal. Fica tranquilo, a gente vive mal do jeito que vive, no caso, a gente escuta mais o nosso cérebro do que outras coisas. Sim. Quando eu consigo olhar pra alguém e ver mérito, como a minha vida mudou, o nosso negócio mudou quando eu comecei a olhar pro pai da Marina, então, né? E enxergar mérito, buscar mérito. Esse homem não chega aqui só por sorte. Ninguém constrói um negócio com dinheiro só porque tem mérito, sabe? E começar a enxergar, adestrar meu cérebro mesmo para olhar o mérito das coisas. Olhar pro mais, como eu digo. E ter gratidão, né? Eu acho que também é muito importante, né? Essa é a base da prosperidade, né? Enfim. Que coisa maravilhosa, então, né? Vamos continuar a nossa sessão aqui. Depois a gente termina a sessão com a Ana. Ana, maravilhoso. Obrigado por ter vindo, por ter nos dado a oportunidade. É um privilégio e foi... Eu não sei se dizer se foi a primeira ou a segunda pessoa que nós pensamos, porque tem importância gigantesca na nossa trajetória, nisso, aqui tudo, enfim, em todos os outros. Em várias áreas da vida tem um dedinho da Ana. Então, o meu, muito obrigado mesmo. O meu também, muito obrigada. E tu queres deixar uma mensagem, uma fala? Fica à vontade, que é tudo teu. Não é tudo nosso, é tudo teu. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero reforçar o que eu já falei para vocês, né? Mas, assim, do meu orgulho, né? De ver a jornada que vocês têm trilhado, né? Do quanto vocês levaram a sério, né, tudo isso e viram potencial e capacidade, né, para chegar até aqui. Então, para mim é uma honra também estar aqui sentada hoje, podendo contemplar o espaço de vocês, né, essa nova caminhada. E vocês sabem que de coração eu desejo tudo de melhor, né? Estamos sempre juntos, sim. Podemos sempre contar um com o outro e acho que isso que vale, né, nessa jornada toda. E para as pessoas que nos ouvem, o que eu posso dizer assim de melhor, né? A Marina tá chorando. Ela ainda chora. Bem menos que antes. Antes o Cláudio chorou no outro. Agora chorou. E eu acho assim, aqui fica o nosso incentivo, né? Porque todos nós viemos com uma missão. As pessoas que de repente estão pensando, não, isso não é para todos, é ilusão. Todos nós temos. Se as pessoas que nos ouvem pensarem que de alguma maneira elas ajudam as pessoas buscam ajuda nela, elas sempre vão identificar uma área em que elas têm potencial para construir essa mudança. Então, acho que o pilar principal para quem está nos ouvindo assim e que quer iniciar, quer mudar, quer fazer coisas novas, diferentes, é acreditar.
acreditar que é possível. Qualquer pessoa, se uma conseguiu, é possível replicar. Verdade. Então, acho que é isso que a gente pode deixar de melhor, né? Que tudo que a gente falou aqui sirva realmente de incentivo para quem está nos ouvindo para dar o seu primeiro passo, porque ele é o mais importante. É o meu desejo. Muito bem. Gratidão, muito obrigado. Ana, para finalizar, deixa teu arroba aqui pro pessoal que ainda não te conhece, não te segue, começar a te seguir. Ana Paula Dorchay, difícil, né? Mas depois a gente coloca embaixo. Isso, exatamente, tá? E sigam lá, mandem perguntas, fiquem bem à vontade, né? Tô lá para ajudar em tudo que vocês precisarem. Isso aí, então. Isso aí. Obrigada. Gente amada, querida. Valeu. Gente amada, querida, muito obrigado. Nos acompanhem, mandem perguntas, compartilhem, curtam, fiquem à vontade, a casa é de vocês.